Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Começando aqui com um recado importante para vocês refletirem. Que tal absorver o melhor que as dores da vida podem nos proporcionar? Enxergue os ensinamentos que se escondem nos momentos mais difíceis e leve para si mesmo a inspiração necessária para se levantar e recomeçar sua caminhada. Algumas dores te machucam, outras te mudam. Tudo é aprendizado. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Portanto, siga sempre em frente com fé e pensamento positivo, que assim as melhores coisas acontecem. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Matérias muito boas, muita coisa interessante e importante para você saber, e a gente vai mostrar aqui tudo para você. É já já. Bom, pessoal, e hoje eu estou aqui com o Dr. André Tsai. Ele é médico ortopedista, especialista também em acupuntura. E hoje a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, acupuntura, saber onde a gente pode tratar, né? Tudo bom? Tudo bem, Paula. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao nosso programa, a gente veio até você, né? E a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? Muita gente fala, né, de acupuntura, para que é usado, mas eu queria entender desde a raiz, né, que você também tem essa raiz chinesa, né, que falam muito do colégio, né, chinesa. Explica um pouco para a gente de onde surgiu, né, a acupuntura. Bom, o termo acupuntura, ela veio através dos jesuítas que foram até a China no século XV, XVI, para um programa de evangelização. Eles começaram a observar que os chineses lá tratavam as doenças utilizando agulhas sendo inseridas no corpo do paciente. Então, literalmente, acupuntura significa puntura com agulhas, acupuntura. Ela veio, né, da medicina chinesa, que é um sistema de conhecimentos em que envolve todas as teorias básicas de Yin, Yang, 5 elementos, como funciona os órgãos internos, né, como funciona a fisiopatologia das doenças, como que o organismo adquire as doenças. Então, existe todo um arsenal de conhecimento teórico e que foi muito bem observado na prática. É o que a gente chama de uma medicina mais empírica. Então, os chineses, há milênios, já observavam como que o corpo funcionava e como que era o processo de adoecimento. Então, basicamente, é um equilíbrio entre a sua defesa, a sua imunidade e todos os fatores adversos que vêm do meio exterior ou do meio interior. Então, normalmente, os chineses entendiam que qualquer sintoma ele acontece pelo fato da sua imunidade ou do seu qi, né, não conseguir combater o qi perverso, o xie qi, que é o qi que causa doença no nosso organismo. Eles dividiram em 3 tipos: fator externo, então fatores climáticos. Então é muito natural, quando vira o tempo, o pessoal começa a tossir, ou então começa a piorar as dores. Fatores emocionais, desde aquela época eles já falavam de emoções. Então pacientes que passavam nervoso, o estresse, até antes, naquela época não tinha esse conhecimento do estresse que nós temos hoje em dia, também causava doenças. E quando não é nenhum nem outro, existia, por exemplo, problemas de dieta, problemas de você ter um desequilíbrio entre o seu trabalho e o seu descanso e várias outras situações que podem levar a esse desbalanço. Então, a acupuntura, ela nasce desse berço, desse conhecimento milenar, lá na China, que há milênios eles já observavam que é preciso ter o convívio com a natureza, com os outros seres humanos ou não, e que tudo isso está no equilíbrio. Nossa, eu acho muito interessante porque a medicina ela é muito científica, né? E eu costumo sempre falar, tudo também tem parte emocional, né? É uma das partes mais fundamentais para o ser humano saber se ele vai desenvolver alguma doença, né? Então, eu achei muito interessante essa parte também,
Porque a gente fala muito do físico, né? Mas alguns esquecem do emocional, que tem uma bagagem muito forte nas doenças, né? Exatamente. A nossa medicina dito moderna, né? Nossa medicina hipocrática, que veio de Hipócrates, ela realmente era muito assim, tem que ter o substrato, tem que ter a coisa material, aquela coisa que dá para comprovar nos exames. Mas muitas coisas realmente a gente não consegue comprovar no exame de imagem ou até mesmo no exame laboratorial. Então, os chineses já observavam que tem coisas que a gente sabe que acontece, sabe que existe, mas neste momento a tecnologia ainda não tem condições de documentar essas sutilezas ou essas alterações que venham a acontecer. E uma delas é a emoção. Por quê? Porque a emoção fica muito no plano subjetivo, né? Agora não, a medicina moderna que é uma coisa assim, cartesiana. 1 mais 1 é igual a 2. Então, por exemplo, uma das indicações hoje, não só na China, mas no mundo inteiro, indicar acupuntura é no universo da dor. Seja dor aguda é aquela que você tem dor até 3 meses é considerada aguda. Quando passa de 3 meses, a gente considera isso como dor crônica. E por que eu estou falando isso? Porque dor é um sintoma também com um componente afetivo. Então é bem subjetivo. E aí a gente vê que aquele modelo antigamente estudado como um modelo 100% biológico, um exemplo, quando você faz um raio-x para identificar as dores do joelho, muitas vezes a dor do joelho não corresponde com o grau de desgaste que essa articulação possa ter. E é muito comum, por exemplo, senhora que vem com dor no joelho, com artrose, que hoje em dia a gente chama de artrite, o lado direito dói mais que o esquerdo, só que no raio-x é o esquerdo que está pior. Ou seja, esse modelo puramente biológico, baseado em exames, ele está sendo muito revisto. Então, no campo da dor, por exemplo, a gente fala que o modelo é biopsicossocial. Existe um componente psicológico, existe um componente afetivo, existe um componente emocional. Coisa que a medicina moderna, digamos assim, evitava de dar o valor pelo fato de ser muito subjetivo. Objetivo. A medicina quer que seja objetiva, né? É, Mas não é, o ser humano não é objetivo, o né? ser humano é um ser complexo. E isso os chineses já identificaram. Chineses sempre aprendem. Em muitas coisas. Eles inventaram lá a bússola, inventaram a pólvora. Então, Não, mas isso e eles são muito, assim, certeiros, né? Científicos, então... Mas, assim, essa parte emocional é fundamental, é muito importante para a gente entender o ser humano, só mesmo entendendo essa parte emocional, que ela vai direto nas dores, né? com certeza. E é muito comum, por exemplo, a pessoa de fato tem uma hérnia de disco na região lombar e está controlada, mas de repente ela piora. Aí você vai conversar com a pessoa, é porque ou teve alguma briga familiar, ou teve uma cobrança a mais no trabalho. Então esse componente emocional, seja no trabalho, seja em casa, ele vem a aumentar esse componente da dor. Eu torço para que a ciência, né, evolua, né, nesse sentido, que eu acredito que esse é o caminho. E eu queria te perguntar como que você escolheu, né, ir para a acupuntura. Tudo isso que você está me falando, que eu acredito que é o que você também acredita, mas me fala como foi o caminho. Eu nasci aqui no Brasil, em São Paulo, mas meus pais vieram de uma ilha chamada Taiwan e desde pequeno, então, meus pais sempre me levaram para a parte da medicina alopática, né, pediatria, alguma coisa assim. Mas na hora de tratar, a gente sempre buscava mais as opções mais naturais. Então, desde pequeno, eu sempre fui tratado com a medicina chinesa, com coisas mais naturais,
sempre evitando o uso de uma medicação mais forte, como antibiótico, por conta dos efeitos colaterais. Ok, é claro que quando precisava, tomávamos, mas a gente tinha essa preferência pela própria nossa cultura, ascendência. Aí quando eu entrei na faculdade de medicina, durante a faculdade existem matérias optativas. E quando eu comecei, tinha uma opção de você fazer acupuntura durante a graduação. E lá eu comecei a estudar a medicina chinesa, com professores também de Taiwan. E depois que eu me formei, eu fui fazer a residência em ortopedia e depois eu fui buscar a especialização em acupuntura. É claro que a gente está falando, como você falou, de naturais, né? A gente está falando de dores que são tratáveis, né? Não de doenças mais fortes, que exigem cirurgia, medicações mais fortes, né? Isso tudo tem na medicina. Mas essa alternativa de algumas dores é muito interessante. Eu queria te perguntar como fazer o diagnóstico, como atuar na acupuntura em algumas doenças, se tem que ser auxiliar também com medicações, com outros médicos também. Como que é esse tratamento? Ele pode ser feito sozinho? Essa sua pergunta é muito interessante, tá? Por quê? Nós temos na origem dois tipos de sistemas de medicina no mundo. É claro que no mundo tem vários outros conhecimentos de medicina, mas você tem a medicina moderna e a medicina chinesa. Ambas construídas em bases completamente diferentes em termos de conhecimento, teorias. Então, o sistema de diagnóstico da medicina alopática é diferente do sistema de diagnóstico da medicina chinesa. Eles fazem um outro tipo de diagnóstico. Só que hoje, com a globalização e com a integração e conversa entre os dois saberes, hoje nós temos no mundo inteiro a tendência de você complementar um diagnóstico com outro. Mesmo porque na sua medicina, a medicina alopática, ela muitas vezes não tem uma resposta, não tem uma solução às vezes. Coisa que às vezes a medicina ocidental ou a medicina oriental tem e vice-versa. Então, hoje o entendimento a nível internacional é complementar a medicina chinesa com a medicina alopática e vice-versa. Na China, por exemplo, tem vários hospitais em que você tem os dois sistemas no mesmo hospital, de tal maneira que você transita de um lado ao outro, para exatamente fazer uma complementação do seu tratamento. Então, tem muitas situações, por exemplo, o paciente sofre de dor, só que por algum motivo não pode tomar anti-inflamatório. Então, eles recorrem a medidas mais naturais, como acupuntura, ventosa terapia, todo um arsenal da medicina chinesa para ajudar o paciente. Né? Ou então situações em que a pessoa tem uma condição que normalmente se opera, mas a pessoa não tem condições clínicas para operar, então vai fazendo um tratamento mais paliativo. Né? Um outro exemplo, hoje cada vez mais o câncer ele está aumentando na população. E hoje, felizmente, não se morre tanto por câncer quanto há 10, 20 anos atrás. Mas porque tem um tratamento mais efetivo, mas não tanto curativo. Então, hoje o câncer está se tornando uma doença crônica. E aí, com isso, a gente complementa com essas práticas integrativas para que você diminua o sofrimento ou do próprio câncer ou de efeitos colaterais de uma quimioterapia, que pode dar muita dor neuropática, da radioterapia e até mesmo da cirurgia, que às vezes fica com algum tipo de sequela. Então a gente tem essa combinação, mas o importante é isso, diagnóstico. Diagnóstico médico, e quando eu falo diagnóstico médico, é o nosso diagnóstico clínico que nós fazemos, e pode ser com certeza complementada pelo diagnóstico sindrômico da medicina chinesa. Uma coisa não exclui a outra. Mas hoje, a nível internacional, inclusive na China, tudo se baseia no diagnóstico clínico desta medicina moderna.
Então, é também importante um tratamento multidisciplinar quando é uma doença mais grave, né? É claro que a gente é, tem que ter todas as possibilidades, né? Eu acho que isso que é a integração, né, da medicina em todas as áreas, né? Você auxilia também, e claro, tem tratamentos individuais, né? Mais tranquilos, vamos dizer, que são dores de cabeça, enfim. Como que você faz esse diagnóstico? É importante o médico fazer um diagnóstico. Ah, a dor de cabeça veio da onde? Por que Exatamente. está tendo essa dor de cabeça? Não é só ir lá e fazer os pontos, né? Você tem que saber o que está acontecendo primeiro. Exatamente. Então, a gente não pode tratar a acupuntura como se fosse uma técnica alternativo ou secundário, ou então sem importância. Eu vou espetar aqui um pontinho, não vai dar nenhum problema. Não, não é desta forma. Infelizmente, até mesmo antes da acupuntura ser reconhecida como especialidade médica aqui no Brasil, que é relativamente recente isso, a acupuntura já era praticada aqui ou descendentes da China, do Japão, mas hoje está bem estabelecido. É uma especialidade médica pelo fato de que você, antes de tratar qualquer sintoma, qualquer doença, você tem que ter um diagnóstico. Na China é assim. Na China, se você fala assim, existe farmacêutico? Existe. Existe fisioterapeuta lá na China? Existe. Existe nutricionista? Existe. Existe educador físico? Existe. Mas quem faz acupuntura na China? É médico. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. A partir do momento que você tem o reconhecimento da acupuntura como uma medicina, e a gente não fala mais que é uma alternativa, mas sim uma coisa que complementa e é integral para cada paciente, uma coisa individualizada, mas multidisciplinar, o diagnóstico médico é fundamental, né? Senão é como se você fosse para uma farmácia e falar, olha, estou com uma dor de cabeça, me dá um comprimido. Qual é o do comprimido bom aí? Né? E se você não tem um diagnóstico, de repente é uma coisa mais grave que possa passar despercebido. Qualquer tipo de dor. Dor é um alerta que o organismo tem. Então tem que ser investigado, tem que ser feito um diagnóstico. A partir do momento que você faz o diagnóstico, você olha, realmente não é nada, aí tudo bem, você faz o tratamento já com o diagnóstico feito. É interessante você falar dessa seriedade, né? Que aqui no Brasil, né, muita gente acaba fazendo que não, às vezes não pode ser feito, né? A acupuntura e acaba ficando mais popular. Então tem que ser um alerta para procurar um médico sério, né, de qualidade, ver se ele é apto a poder fazer acupuntura, né, que é um Sim. método sério. E para você conseguir o resultado que você espera, porque às vezes aqui tem uma gama de gente que acaba fazendo e acaba se tornando um pouco comum, né? Eu queria que você explicasse como que é feito isso, que algumas pessoas não sabem, agulha, né? Fala que são várias agulhas, é meio popular, né? Eu queria que você tecnicamente explicasse pra gente como que é feito isso. A pessoa diagnosticou, tá com dor de cabeça, da origem que for, você vai tratar, como que é feito? Então, a partir do momento que eu fiz o diagnóstico e eu enxergo naquela situação de que a acupuntura possa trazer um benefício, né? A sessão da acupuntura dura em média de 20 a 30 minutos. Então a gente deita o paciente, deixa ele numa posição bem confortável. A gente utiliza aqui agulhas que hoje em dia são todas estéreis. Então eu pego aqui uma agulha, esse aqui tem um comprimento um pouco maior, né? Embaladas individualmente, e eu insiro, né? Eu ponho aqui a agulha no paciente e insiro ela dentro do corpo. E o comprimento, por exemplo, você coloca, dependendo do local, você coloca até quanto? Então, nós temos agulhas de diferentes tamanhos. Então, justamente, dependendo da região em que você quer atingir uma profundidade maior, por exemplo, na região lombar, na região dos glúteos, né? Eu preciso agulhas mais compridas. Ah, então ela vai Vai quase e chega a inteira. entrar tudo. Eu tenho agulhas até maiores que essas aqui.
E, por exemplo, dependendo também da região, dependendo da intensidade da dor, são quantas agulhas, depende do paciente também? Quantas Isso, colocam, né, no sim. local? Aí entra também o estilo, a escola onde você é formado. Então tem escolas que você usa menos agulhas possíveis e tem escolas que você põe muitas agulhas. Eu sou proveniente de escolas que são mais econômicas. Você precisa ser mais assertivo, Uhum. Não né? sai Não colocando, é sai colocar em colocando pontos específicos que vocês sabem. exatamente. É que nem você, por exemplo, querer tratar uma dor com um medicamento. Você não sai metralhando um monte de analgésico na receita. Se você for mais assertivo, você vai falar, olha, vai tomar esse e esse, ponto final, né? Com a acupuntura é a mesma coisa. Tem até uma lenda, né? Professores antigos, os mestres, ele colocava um monte de agulha, só que só para ele não passar o segredo do agulhamento dele, ele só usava uma agulha que de fato funcionava. O resto era para despistar os E uma alunos. dúvida que eu tenho, é dolorido? Olha, essa é outra pergunta muito frequente. Nós temos uma frase que a gente fala: agulhar sem doer, tirar sem sangrar. Ah, então dói um pouquinho. Dói um pouquinho, mas é uma dor que a gente, no termo original em chinês, xuan significa é um dolorimento que parece um choquinho, uma cãibrazinha, uma dor muscular. Não é dor mesmo. Uhum. Até porque é para tratar a dor, né? Então, o Exatamente. pós, depois que você atinge os pontos e trata, né? A tendência é você tirar a dor. Por exemplo, eu sempre falo, tá doendo? Ah, não, não, mas ele sabe que é um choquinho que é da própria acupuntura. Então, não pode sentir uma dor de estar machucando ou de estar pinicando. Esse já é uma técnica ruim. Se isso acontecer, retira, passa o álcoolzinho para desinfetar e reintroduza. E eu queria te perguntar também, que eu vi um livro no esporte, acupuntura no esporte. Eu queria te perguntar, que você me falou sobre doping. Explica um pouquinho, porque alguns atletas, eles lançam mão da acupuntura mesmo, né? Para o tratamento, até por ser dores mais leves. Sim. Ah, o fato de você ter, por exemplo, pacientes atletas de alta performance em que você não pode tomar várias medicações para dor, tem, por exemplo, VADA. VADA é uma entidade internacional que estabelece, olha, que pode e que não pode tomar para o atleta. Porque se tomar naquela lista alguma medicação e for pego, ele perde a competição, né? Por isso que a acupuntura entra com um método auxiliar, ventosa, por exemplo, nas Olimpíadas agora que a gente viu, ou os anteriores, né? Michael Phelps, cheio de marcas de ventosa, Sim. né? Isso é acupuntura, isso é a medicina chinesa, para promover o quê? Relaxamento muscular, para promover analgesia e tirar a inflamação daquela região, né? O atleta ele vive competindo, vive treinando, ele tem dores, muitas dores crônicas. Então, assim, a gente usa muito a acupuntura ventosa, todo o arsenal para promover o relaxamento muscular, como vocês viram lá no Michael Phelps, né, e vários atletas de MMA, você promove esse relaxamento muscular e analgesia, né? Mas não é só no esporte. Então, tem várias situações em que precisa fazer um tratamento, só que o paciente ou não pode aceitar o tratamento, como, por exemplo, medicações fortes e que tem muito efeito colateral, e que você vai complementar, então, com a acupuntura, com um método para diminuir aí os sintomas. Eu falei do paciente oncológico, uma situação muito, cada vez mais comum. É importante, né? A gente ter vários leques de tratamentos, né? O importante é você cessar a dor do paciente, né? O bem-estar do paciente é o mais importante, né? Então a medicina tem que se juntar e tem que evoluir cada vez mais em todos os sentidos, né? Exatamente. Você falou um último ponto interessante, o bem-estar. Esse é o objetivo final da acupuntura, porque quando ela vem com dor, normalmente não é só dor.
ele vai ter um pouquinho de problema de sono, às vezes um pouquinho de gastrite, um pouquinho de até depressão, ansiedade. Então, quando chega, a proposta do tratamento não é só aliviar a dor, mas sim promover o reequilíbrio de tudo que o paciente está trazendo. E é muito, às vezes não é só dor, é ansiedade, é insônia, um problema de apetite, de digestão. Então o objetivo é exatamente isso, eu trazer, e muitas vezes a gente consegue melhorar a dor, mas não 100%, porque é uma dor mais crônica, mas todo o resto eu melhoro a qualidade de vida desse paciente. Sim, esse é o nosso objetivo, né? Tanto de vocês, né? De todo mundo que trabalha com a área da saúde, e eu também, a gente comunicando e esclarecendo coisas importantes. E obrigada por, né, esclarecer pra gente. Eu que muita agradeço. gente pergunta, né, sobre esse tipo de tratamento. Passa o contato, né, de vocês para quem quiser conhecer mais. Olha, para vocês que querem buscar mais informações sobre acupuntura, podem pesquisar nas nossas mídias sociais o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, CMBA, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e nosso site. Então fique à vontade e espero que vocês possam, aqueles que não tiveram oportunidade de fazer acupuntura, possam aí um dia, quando precisar, ter uma boa experiência. É isso, obrigada pela participação. Muito obrigado, Paula. É isso, gente. Se cuidar é o mais importante sempre. Bom, e hoje a gente está encerrando mais um programa. Eu quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando a gente. Obrigada por todo o carinho. A gente faz tudo para proporcionar para vocês mais qualidade, informação para a sua saúde e o seu bem-estar. Agradecendo hoje o Salão Espaço VIP aqui de Santos com a minha maquiadora, a Rafaela, que arrasa na minha maquiagem, e minha cabeleireira Thaís, que sempre também arrasa no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, para a gente interagir cada vez mais. Eu amo poder interagir, mandem perguntas, opiniões, porque a participação de vocês, como eu sempre falo, é muito importante e fundamental pra gente, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!